Até parece que havíamos combinado os cânticos, tanto de manhã quanto à noite. E um versículo que eu sei que muitos conhecem, vocês devem se lembrar, está lá em João, no Evangelho de João. No capítulo 3. E se alguém lembrar de cor o versículo, pode acompanhar. Olha aí, já acertaram aqui. 3:16, certinho. Como que diz lá? Pode ser na versão que você conhece. Quem quiser acompanhar lendo, pode acompanhar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que o unigênito para todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, eu estou lendo na NVI, tem algumas mudanças de versão para versão, né? Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E eu emendo com João 3,16, 1 João 3,16, você conhece? Olha aí, lindos, né? O nosso irmão João ele me fala muito, é um evangelho que me fala muito, as cartas dele me falam muito, eu me identifico muito. E sempre o João, a questão do amor que ele aborda é preciosa e nós vamos ler um bocado sobre isso. Então 1 João 3,16, olha o que diz. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. De João 3,16 para 1 João 3,16, a coisa dá uma aprofundada, não dá? Mas a Bíblia é linda quando ela vai esmiuçando. O texto já me fala o que é isso que ele está falando. Olha o versículo seguinte aí de 1 João 3,16, o versículo 17. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? É uma pergunta que João faz. Mas nós vamos ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia? Aí mesmo em 1 João, nesse capítulo 4, no versículo 7, dá um pulinho aí. 1 João 4, 7, ele continua falando do mesmo tema. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Conhecemos a Deus? Você conhece a Deus? Vou fazer como o João perguntou um pouquinho acima ali no capítulo 3, versículo 17. Se pode permanecer nele o amor de Deus. Então, quando amamos, olha como que se conhece a Deus, amando. Versículo 8. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. E ele repete o que ele já disse atrás. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou
e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Eu já li 501 vezes, acho, não contei, tá? Mas só uma proporção. Esse versículo, toda vez que eu volto a ler, amados. Isso é palavra viva. Isso me fala, isso me impulsiona. E eu olho para mim e falo, mas Deus, eu tenho dificuldade às vezes. E eu vejo na minha imaginação o Espírito Santo falando, eu sei, Celso, mas vamos caminhar. Então, continuando caminhando aqui, no versículo 13. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor de Deus, que Deus tem por nós, e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque neste mundo, somos como ele. Papai. No amor, não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, culpa, condenação. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Feche teu olho. Senhor nosso Deus, diante da tua palavra linda, preciosa, profunda, eterna, Senhor, que essa breve leitura, esse trecho que o nosso irmão João compartilhou conosco, obrigado, Santo Espírito, pela inspiração desse homem, Senhor, e assim como nós, creio que ele também foi sendo aperfeiçoado, como ele mesmo escreveu, vamos sendo completados, Senhor, e completa-nos essa noite, mais um pouquinho, Senhor. Queremos dar mais um passo, Jesus, contigo, em tua direção, nessa revelação tremenda e profunda, que é o que motivou o Senhor, que é o Senhor mesmo, que é amor. Conduze-nos por esse caminho eterno, em nome de Jesus. Amém. Ele já te deu o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã. Ele já nos deu o Espírito Santo. Esse amor manifestado em Jesus Cristo foi em e por Jesus. João parece que fica, eu convido você a reler depois com calma em casa, esse trechinho. Na verdade, eu convido você a ler a primeira carta de João inteira essa semana. Medita nela devagarzinho, releia de novo. João mesmo parece que repete várias vezes o que ele está dizendo, né? Coloca de maneiras diferentes, para que eu perceba, para que eu viva nesse amor. Então, diante dessa revelação, dessa manifestação, a questão é, eu tenho certeza que Deus é amor? Deus me ama, e aí faço uma pergunta para você,
aí no seu lugar, meditar e conversar com você mesmo e responder para você mesmo. Deus me ama, sempre me amou e sempre vai me amar? Eu quero dizer isso porque, até pegando o que o Anderson comentou aqui, a respeito de situações que são difíceis de serem abordadas, né? Que são reais e acontecem. É só pegar as estatísticas de violência, de questões que acontecem dentro, muitas vezes, dos lares. Vou só dar um exemplo, eu não vou lembrar dos números, mas a questão de abuso de vulnerável, a maioria das vezes acontecem com pessoas conhecidas desses vulneráveis, próximas, familiares, parentes, amigos próximos de família. E no Celebrando a Recuperação, algumas partilhas, alguns testemunhos, histórias de vida que já ouvimos tanto aqui quanto em outros locais, de pessoas que passaram por situações abusivas dentro da sua casa, hoje adultos, hoje adultas, que foram exatamente com adultos que eram conhecidos, que eram íntimos da casa, e que se aproveitaram dessa menina, desse menino. E eu estou falando exatamente isso por causa desse tema que nós estamos lendo aqui, que Deus é amor. Por isso que eu perguntei para você, você tem certeza? Eu tenho certeza, eu pergunto para mim também, desse Deus amoroso, diante de umas notícias como essa, de estatísticas como essa? Não sei se você já ouviu, você já deve ter ouvido, eu ouvi, como o caso, por exemplo, de guerras, de destruição, está no noticiário aí, né? Ué, cadê o Deus amoroso? Onde está Deus? Com tanta coisa violenta. E eu quero chegar até o ponto, não só externamente, eu quero trazer aqui para dentro de mim. E eu quero pedir para que você medite nisso. Quando você passou por uma situação difícil, dura, aflitiva, seja questão financeira, seja questão de saúde, né, de enfermidade, a falta, seja limitações, ou seja aquela sensação de vazio, de solidão, estou sozinho. Eu já passei em situações assim, de eu perguntar às vezes, Deus, o senhor não está vendo não? Eu não sei você, mas hoje de manhã nós meditamos no trechinho de Mateus 15, que fala daquela mulher cirofenícia que foi procurar a Jesus, clamando que a filha dela, endemoniada em casa, precisava, ela queria uma ajuda. Ela falou, Senhor, ajuda. E a primeira atitude de Jesus foi silêncio. São textos que falam assim, ué, mas Jesus ficou em silêncio? Eu não sei você, mas eu muitas vezes parece que está assim. Eu chego para Jesus correndo, Jesus me ajuda. Silêncio. Será que nessa hora ele deixou de me amar? Aqui no culto, aqui na igreja, nós meditando assim, é mais fácil lidar com isso. Agora naquela hora lá, naquela aflição lá, que eu estava perturbado, é difícil lidar. Mas uma coisa eu quero já antecipar para você.
Jamais Deus deixa de amar alguém, alguma pessoa, em qualquer circunstância que seja. Não à toa que não foi só cantoria aqui. Ousado amor de Deus, não é só para ser uma poesia linda. Ó impressionante e ousado amor de Deus, que deixa as 99 só para me encontrar. Tenho certeza disso. E essa certeza eu quero que você enche o teu coração, seja meditando na palavra, seja ouvindo essa palavra. Você não precisa acolher já de imediato, pode ser até assim meio uma certa resistência, mas volta a reler essas escrituras, como o nosso irmão João escreveu com tanto carinho, do amor de Deus, na certeza do amor dele, que esse amor vai se aperfeiçoando. Naquela hora em que você estiver mais apertado e aflito, se é que você não está assim hoje, eu não quero assustá-lo, mas repetindo o que Jesus nos lembrou, no mundo teremos aflição. Lembram-se dessa fala de Jesus? Isso é verdade, isso vai acontecer. E isso em nada anula o amor de Deus, em nada denigre, Ele nunca jamais deixou ou deixará de te amar, por pior que seja a circunstância. E aí entra numa questão até teologicamente discutível, discutida, debatida, não diria exaustão, porque não dá para chegar à exaustão, que é a questão se Deus é tão amor assim, tão bom. Deus é bom, bom, beleza? A música é linda, mas cantar naquela hora da aflição também fica lindo. É bom, e o que eu faço então com o mal que surge na minha vida? Seja, como eu disse, seja uma questão de enfermidade, seja uma questão financeira. Primeira coisa que eu quero te deixar bem claro: o mal jamais fez ou fará parte dos planos de Deus. Repito, o mal jamais fez e jamais fará parte do plano de Deus. Não sei se você já ouviu aquela frase, ou para você, ou você estava perto, ouviu ser jogado esse peso nas costas de alguém, ou já jogaram nas tuas costas. Ah, aconteceu esse mal em você? Ah, é para o teu bem. Deus permitiu. Você já ouviu isso? Como assim Deus permitiu? No meu caso, que eu passei um perrengue, Deus permitiu. Para o outro, Deus não permitiu. Então tem diferença. O amor de Deus tem hora que Ele ama mais aquele, ama menos aquela. Oscila esse amor. Então esse texto que o nosso irmão João escreveu, que o amor de Deus lança fora todo medo, não se aplica nessa hora. E eu estou insistindo no amor de Deus porque essa é a base. O nosso Deus, o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é amor. E a expressão do amor do Pai é Jesus Cristo de Nazaré. O homem que pisou aqui e que não deixou de amar e nem de ser amado. E naquela expressão dele lá no alto da cruz: Pai, por que me abandonou? Lembram-se dessa passagem? O pai deixou de amar ou ele continuou amando? Foi permissão de Deus? Eu quero que você guarde no teu coração e medite antes de julgar. Não faz sentido que Deus permite um mal genuíno. Seja como o caso de Jesus, seja no meu, seja no seu. Porque senão, essa composição que temos na mão, na Bíblia, juntando com tanto as histórias que os nossos irmãos deixaram escrito para nós, de vivência, e mesmo esse pequeno trecho que nós lemos do apóstolo João, não faria sentido. Começa a ser conflitante, parece até paradoxal.
dizer que Deus permite ou que Ele não vai impedir o mal, dá conotação como se Ele não importasse com algumas pessoas, aquele que está sofrendo mal. E Deus se importa. Deus se importa com você. Deus sempre se importou com você. Deus sempre te amou e Deus sempre vai te amar. E dele não vem o mal. E uma ideia para que você medite aí. Não que Deus permita, ou que Deus não vai, mas que pode ser que... Será que Deus não pode, não pôde impedir aquele mal? Deus pode todas as coisas? Pode todas as coisas. Mas algumas coisas Deus não pode. Sabia? Você já leu na Bíblia isso? Sabia que Deus não pode mentir? Tito, capítulo 1, versículo 2. Se você quiser anotar aí, Deus não pode mentir. Deus também nos lembra a mesma palavra. Deus também não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Já leu isso na sua Bíblia? Convido você, Tito 1,13. Então, no conceito, nas ideias que são passadas para nós, que Deus, do Deus Todo-Poderoso, Ele continua sendo. E a Bíblia mesmo confronta isso, e o que fica parecendo ser paradoxal. Outra coisa que Deus não pode, que acontece comigo quando eu vou tentar jogar bola um jogo inteiro, eu fico cansado, mas Ele não fica. Se você tiver curiosidade de ler em Isaías 40, versículo 28. Deus não se cansa, nem fica exausto. Ainda bem, né? Se Ele se cansasse de mim, eu estava frito. E Timóteo vai falar assim, a carta de Paulo a Timóteo também vai nos falar, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 13, que Deus permanece fiel, mesmo eu sendo infiel. Ou seja, Deus não pode negar-se a si mesmo. Vai compondo aí na sua mente e no seu coração essas ideias. Por isso, quando o mal surge, a última pessoa que eu intento culpar é Deus. Por que o Senhor permitiu, Deus? Eu já clamei, já gritei assim, naquela hora que estava doendo. Estava doendo, o peso estava grande. Deus não intenta o mal e jamais intentará. Deus compartilha a nossa dor. Naquela hora que eu estou sofrendo, Ele sofre junto. Jesus aprendeu a obediência pelo que sofreu, nos fala Hebreus. Ele foi aperfeiçoado no sofrimento. Ele é um homem de dores. Lembra Isaías 53? Ele foi moído pelas nossas transgressões. Foi traspassado. Não havia nem beleza nele de que desejássemos. Esse é o Deus amoroso. A decisão foi de Jesus. A postura de Jesus de ter feito o que fez foi uma
maturidade, uma identidade garantida dele. Ele tinha uma identidade de filho e ele sabia que era filho, aconteça o que acontecer. O que os outros desejaram fazer mal, o acusando, pregando ele na cruz, aqueles guardas que bateram nele, que estavam sob ordem de Pilatos, escarneceram dele, puseram a cruz de espinho, batiam com cajado. Era Deus que estava ali do lado. Vai, prega mais no meu filho. Ou foram os homens que tomaram a decisão? Deus é tão amoroso que Ele não manipula ninguém. Ele não vai fazer alguma coisa que vai controlar. Quem decide pecar e fazer o mal, toma a sua decisão de fazer o mal. Aquele que fez o mal para você, que eventualmente abusou de você, você não tem culpa se você, quando você era menor de idade, criança, você não tem culpa. Foi a decisão da pessoa tomar essa atitude. E nem é culpa de Deus, porque Deus não manipula ninguém. Deus te manipula, Deus te controla. Esse Deus não é o Deus Pai de Jesus Cristo, se há um Deus te controlando. O que controla é aquele que escraviza, é aquele que põe sob jugo, é aquele que manda e, como é que é o ditado? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. É assim com Deus? Ou esse amor lança fora todo medo? Ou é mentira o que o apóstolo João escreveu aqui? Se ele fosse manipulador e controlador, ele controlaria a minha vida então. E me obrigaria a amá-lo. Ele não faz isso comigo e nem faz isso com você. E nem com o que pratica o mal. Por isso que Deus não pode impedir o mal, se alguém desejar fazer o mal. Quer ver um exemplo? Eu já dei esse exemplo, esse exercício aqui na igreja. Não precisa responder. Porque eu sei também as mesmas coisas. Se você quiser fazer alguma coisa ruim, alguma maldade, você sabe fazer? Se você quiser executar esse mal, você consegue machucar alguém, por exemplo? Ainda bem que no jogo do futebol não acontece isso, né? Ninguém machuca ninguém, as canelas saem todas ilesas. Às vezes tem lá um enroscozinho ali, aqui, não é? Mas voltando, eu sei fazer o mal. E se eu quiser fazer o mal, eu vou e faço. É Deus que vai me impedir? Ele manda um anjo na minha frente e põe lá. Não, Celso, você não vai fazer o mal. Ou aquele assaltante que tira o revólver e que vai assaltar alguém e de repente realmente atira, seja uma criança, ou seja, bala perdida. Você põe aí a lista, é só ligar a TV à tarde aí, você vai ver aquele show de sangue, tem que assistir até com colete à prova de bala, né, os noticiários. Percebe? É diferente de falar, Deus permitiu, ou Deus não pode impedir aquele mal, porque a atitude, por exemplo, de Judas Iscariotes, como foi a conversa com ele? Lá na última ceia, lembram-se? Estavam na última ceia, Judas Iscariotes tomando do pão, comendo junto com os demais discípulos, e ele comentou que haveria um que mete a mão no prato com ele que iria trair. E Pedro fez sinal para João, pergunta quem é, e ele falou, aquele que eu molhar o pedaço de pão molhado e der para ele. Pegar o pão e molhar e der para ele. Ele fez isso imediatamente,
para Judas Iscariotes. E Judas, ninguém percebeu nada, Judas se levantou e Jesus falou, o que você tem para fazer, faz logo. E ele saiu. Os demais acharam, como ele era cuidador da bolsa dos valores, que ele iria comprar alguma coisa para os pobres. Mas ele foi entregar Jesus por 30 moedas. 30 moedas? 30, né? 30 assim é difícil, né? 30 moedas. Percebe, amados? Jesus saiu correndo e falou, não, Judas, volta aqui. O pai, o mal no coração dele, ele desejou fazer e ele executou. Então não é culpa de Deus o mal eventual que te acontece. Não é maldição. Não é Deus pesando a mão. Não é Deus te dando castigo. Não é nada disso. Deus continua te amando. E você pode correr para Ele e clamar, Deus, me ajuda. O propósito de Deus, o trabalho de Deus é cura, é restauração. O que Jesus fez caminhando pela Galileia, pela Judéia, por todos aqueles locais? Expulsando demônio, curando enfermos, cego, coxo, ressuscitando o morto. Esse é o volume maior da Bíblia, amando, cuidando. Não é? E Deus é poderoso, sim, e pode extrair até o bem do mal. Aí sim manifesta esse poder. Inclusive, quando na manifestação de Jesus, ele estabeleceu aqui, manifestou o amor de Deus, lembram-se Hebreus? Vou ler rapidinho para vocês, como o escritor aos Hebreus deixa-nos lembrando o que Deus fez através do Filho. Hebreus 1:1. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Foi o que João deixou escrito para nós no seu evangelho, lá no comecinho, João 1. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito existiria. Nele estava a vida e estava a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Deus não é culpado pelo mal. Deus não é responsável pelo mal. Deus ama. Essa é a essência, a natureza, a vida dele. É Ele próprio é amor. Deus te ama. Deus te quer bem. E Deus quer transformar. E através de nossas vidas, que é a cooperação nossa com Deus. Isso é o que está instituído na ceia do Senhor. Quando Paulo escreve aos Romanos 8:28, você já conhece esse trecho também, e eu vou ler nessa versão que eu gosto muito. Romanos 8:28 diz assim: sabemos que em todas as coisas Deus coopera juntamente com aqueles que o amam, para trazer à existência o que é bom, com os que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus coopera juntamente com aqueles que o amam. Por isso, eu convido você a reler com calma João, a carta de João. Não só a carta, pode ler a Bíblia toda, tá?
Mas releia esse trechinho do capítulo 4, calmamente. Deixa o Espírito Santo continuar falando no teu coração. Deixa esse amor conduzir a tua vida. Deixa esse amor te dar confiança, te dar segurança. Lançar fora o medo. Aquele medo que talvez você não consiga explicar. Deus te ama. Não foi Ele que planejou o mal. Não foi Ele que te castigando. Não foi aquele mal que você passou, aquela dificuldade, aquele perrengue. Deus te ama. Por isso eu convido você a ficar de pé para nós orarmos e vamos cantar um último cântico. Eu convido que você, meditando nessa palavra, você deixe o Espírito Santo invadir teu coração com esse amor. Renovar dentro de você esse amor, essa confiança. Essa confiança que Deus é contigo. Deus está com você. Ele jamais te deixou. Feche teu olho. Senhor nosso Deus, é nessa confiança desse teu amor que lançamos fora o medo. Não precisamos ter medo do Deus vingador, do Deus punidor. Esse não é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse não é o meu Pai. O meu Pai me ama, o nosso Pai nos ama. O nosso Pai cura-nos. O nosso Pai restaura-nos, nos dá vida e vida em abundância. Em Jesus Cristo, como Ele disse para aquela mulher no poço de Samaria, se você tomar a água que eu te der para beber, vai ser em você uma fonte a jorrar para a vida. As coisas que acontecem na minha vida e na tua vida, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, você não precisa ter receio se Deus está irado com você, está vingando, porque você esqueceu o dízimo aquele mês, porque você não fez tal coisa ou alguma outra coisa. Não é da parte de Deus. Deus te ama, Deus me ama. Deus é aquele que te cura, que te restaura, é aquele que chora com você, que sofre com você, é aquele que sabe quando você clama, quando eu clamo e falamos, ai Deus, está doendo. Ele sabe o que é isso e chora junto e sente junto a nossa dor. Por isso eu te convido a você a descansar nesse amor e repetir, não só como a letra de uma poesia, de uma música, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Não queremos só repetir de uma forma vazia, Deus, mas viver isso. Assim como na tua igreja o Senhor tem operado, tem cooperado, e nós cooperando contigo, seja no ECQ, seja durante o Celebrando, seja às terças, seja em missões, seja no futebol, seja um café da manhã, seja os de dentro ou os de fora, Senhor. É o Senhor realizando a tua obra do teu amor através de nós. Essa é a cooperação que o Senhor nos chama, para amarmos como o Senhor amou. E sem fazer distinção, como o Senhor amou. E amou até Judas Iscariotes, quando ele veio lhe dar um beijo, Jesus. O Senhor perguntou, amigo, com um beijo me traz? O Senhor não o expulsou, não o rejeitou, mas sempre o quis próximo, abraçado assim como a nós. Senhor, corremos para os teus braços e queremos descansar assim, confiados nesse teu amor. Em nome de Jesus, que essa manifestação plena desse amor seja realmente como escreveu nos apóstolos João, seja aperfeiçoada em nós, seja completada em nós, através e no teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém.